Nós vamos ler em São João capítulo 10, versos 17 e 18. São João 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Mais uma vez, Criador, nós pedimos que estas palavras vivas e lidas sejam vivificadas em nossos corações. Precisamos muito de Ti, de superar todas as coisas que passam na vida, no ser humano, e o que um ser humano sofre. Temos que superar para alcançar a graça, a unção que é vinda de Ti. Ajuda-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. O poder infalível. Estamos usando mais um tempo para fortalecer mais, esclarecer mais sobre o profeta. É o que o mundo não consegue. Então, é para nós que temos visto, é nós que temos que testificar. Você pode ver que todos que deixam esta mensagem do dia, eles têm que deixar de pregar o novo nome. Eles têm que fugir, porque eles sabem que isto não veio deles. Foi uma luz que Deus deu para o tempo final. E como eles querem mostrar outra coisa, outra mensagem, então eles têm que deixar de falar no novo nome. E até eu fico mais agradecido a Deus por isso. Porque se há uma coisa que separa, é o nome. O que separava a própria igreja primitiva era o nome. Nas eras foi dito que era o nome. E agora é tempo do novo nome. Isto acaba separando de todas as crenças. Não quer dizer que nós é que queremos separar. É a mensagem da hora que nós vivemos. Esta mensagem separa. O próprio Jesus mostrou que ele tinha poder para dar a vida e para tornar a tomar aquela vida. E só ele pôde fazer isto. Ninguém mais podia fazer. Eles o mataram. Não, ele deu a vida. Os homens se jactanciaram que mataram ele, mas não, ele já havia falado antes. Eu tenho poder para dar a vida e para tomá-la de novo. Isto ele deu a vida no Calvário e tomou de novo na ressurreição. Domingo de manhã, no primeiro dia da semana, ele tomou de novo. Eu tenho em São João capítulo 2, verso 19, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele tinha poder para isso. Eles sabiam que ia matá-lo, mas ele diz: vocês vão derrubar este templo, eu vou levantá-lo em 3 dias.
Eles não sabiam do poder que existia ali em Cristo. Eles até pensavam que Jesus estava falando daquele templo de Salomão, que foi construído em vários anos, mas ele estava falando do templo, que era o corpo dele. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Porque ele tem poder para dar a vida e para tomar a vida de novo. Então, voltamos a isso. Ele deu a vida no Calvário e tomou na ressurreição. Ele é o único que tem esse poder. Isto é um poder infalível. Isto é um poder que não comete erros. Isto é um poder que nunca se engana. É um poder que nunca se confunde. Era exatamente o que ele tinha. E eu quero aqui usar apenas estas palavras do irmão Branham, que tenho mostrado para vocês tanto sobre o poder de Deus vindo através de um profeta, e está aqui na Era de Laodiceia 44, para poder informar melhor sobre esta verdade deste poder, que é o poder infalível. Ele não falha. O irmão Branham mostra aqui, o assim diz o Senhor, permanece por meio de sua palavra que não falha. Amém. E permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de muitos pontos menores e de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infalibilidade? Você sabe que eles creem que o profeta, eles não creem no profeta, mas eles creem no Papa, e que o Papa tem poder infalível. Eles creem que a igreja, o católico crê que a igreja tem o poder infalível. Por isso que ela ordena, a doutrina que ela tem, o dogma que ela tem, para eles é infalível. Eles nunca vão mudar daquelas 3 pessoas da Santíssima Trindade, porque eles creem que aquilo é infalível. E aquilo é a parte mais errônea que existe, pois a igreja primitiva nunca creu assim, e os profetas do Antigo Testamento também nunca creram desta maneira. E eles atestam que a igreja é infalível. Irmão Branham diz, somente a palavra é que não falha. Tudo mais falha, todo homem falha, porque Cristo veio na condição de nascer do próprio Espírito Santo, ser gerado pelo próprio Espírito Santo, porque é um poder que não pode falhar, porque ele disse, necessário te é nascer de novo, porque este nascimento que você tem falha, esse nascimento nosso é sexual, ele falha, mas se nós nascermos de novo, nós nasceremos do Espírito Santo. Aí é um poder que não falha, é um nascimento que não falha. Nesse nascimento que nós tivemos, a gente mente, a gente rouba, a gente fuma, a gente bebe, faz tanta coisa errada, porque é um nascimento carnal. Mas quando você aceita a palavra, e este poder infalível entra em ação na sua vida, na sua mente, no seu coração, ele nos converte. Ele nos converte, que nós não fazemos aquilo mais. Não é tanto porque nós não queremos, é porque existe um poder que domina a nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos fazer assim, viver uma vida cristã com o poder do novo nascimento, que é o poder do Espírito Santo,
trazendo a nós uma nova natureza de não falharmos, entende? De não cairmos, de permanecermos de pé. Aqui, por isso Paulo diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Porque tem hora que você está de pé, critica o caído e depois você cai igual ele mesmo. Então, não pode olhar dessa forma, porque está faltando o nascimento do Espírito Santo. Quando você nasce do Espírito Santo, você tem a natureza do Espírito Santo. E esta natureza não falha. Ela é infalível. A minha natureza falha, a sua falha. Por isso, quando a gente converte, toma uma natureza do céu. Já não é mais a natureza do pai e da mãe, mas uma natureza do céu. A gente toma essa natureza e não tem como falhar, porque você veio do céu. Essa natureza primeira sua aí veio da terra, ela é terrena, ela falha, ela mente, porque ela é da terra. Mas você agora tomou este novo nascimento, você veio de Cristo. Assim como Cristo, quando veio, ele era sem pecado. Por isso, quando você é batizado com o Espírito Santo, você é sem pecado. Você pode ter falhas, mas você é sem pecado. Porque Deus não computa falhas que eu não desejo ter. Que Ele mesmo está dentro de mim, ungindo agora os meus desejos. Então, se eu tinha desejo de fumar, de beber, de adulterar, de mentir, agora Ele entrou e mudou meus desejos. Mudou seus desejos. Se nós continuarmos fazendo aquelas coisas da velha natureza, então prova que nós não recebemos a Cristo. A gente simplesmente é assistente de igreja. E muitos assistentes de igreja, eles não sabem, mas são possessos. Eles assistem a igreja, eles adoram a Deus, e são possessos. Eles têm outra coisa dentro deles, os dominando, porque esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quer dizer que se pode estar na igreja, honrando a Deus, adorando a Deus, com os lábios apenas. É o que muitos fazem na igreja, e nós não podemos excluir a nossa também. Adorar a Deus com os lábios, mas o coração, a prática, o viver, está longe. Longe da realidade. E como nós podemos obter poder infalível, se continuamos sempre com o poder falível? Aquele poder da raça humana, do sexo, da natureza humana, sem ter o controle divino. A diferença que tem o cristão com o mundano é a natureza. A natureza do cristão é Cristo. A natureza do mundano é mundo. Mas a sua natureza, que foi mudada, você não faz mais aquelas coisas que você fez antes. O motivo é a mudança de natureza. Então, muitas vezes nós estamos na igreja e sendo possesso de espíritos de adultério, de mentira, de falsidade, de egoísmo. E o nosso coração está longe de Deus. E estamos aqui, aleluia, glória a Deus. Isto é uma realidade. Eu vi um homem dizer isso, disse, esta é uma realidade, porque foi o que o próprio Jesus falou. Esse povo honra-me com os lábios. Eles vão à igreja, e nós quase na igreja não viemos. Vocês veem? Pensa bem. E aqueles que honram a Deus com os lábios, sempre na igreja, sempre adorando a Deus,
mas não de coração, de lábios apenas. E Deus está procurando verdadeiros adoradores, como Jesus falou com a samaritana, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você não adora na carne, porque você pode adorar na carne, falar com Deus na carne. Você pode ter palavras bonitas para falar sem ser inspirada. E Deus não recebe, muitas vezes, nossas petições, é porque são palavras pomposas, bonitas, criadas por nós mesmos, achando que isso nós iludimos o Criador e Ele então vai nos abençoar. Mas Ele sabe que essas palavras são naturais, são do mundo, são vocabulário que se usa para enganar um ao outro. E muitas vezes tentamos enganar a Deus com as nossas palavras, eu te amo. Meus irmãos, nós podemos ser enganados. Talvez você diz para sua esposa, eu te amo, mas é de lábios. A mulher diz, eu te amo, mas é de lábio, o coração está longe. O coração desse homem está noutra mulher, o coração desta mulher está noutro homem. E você, na igreja, dizendo, eu te amo, Senhor, chora, sente, porque tudo no corpo você tem esses sentidos, do espírito, da alma, do corpo. Então você sente, porque você está sentindo no seu espírito, mas você está precisando de sentir no Espírito de Deus, Deus operando, para você falar, eu te amo. Se eu te amo, eu não te traio. Se eu te amo, eu não faço a coisa errada. Se eu amo a Deus, eu não faço a coisa errada. Agora, se eu amo a Deus de lábios, aí eu faço qualquer coisa. Porque eu amo a Deus de lábio apenas. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso eu desejo que esse poder infalível esteja em nós, porque com esse poder infalível, não importa o que os homens falam, nós continuaremos expondo a nossa natureza espiritual, porque Deus, o infalível, a palavra infalível, está vivendo em nós. Agora, se for apenas uma coisa de lábios, aí vem na igreja, Jesus, quantas pessoas faz isso? Jesus, eu te amo, eu te adoro. Chora no altar. Sai ali fora, faz tudo errado outra vez. Isso é estar possesso. Você não pode ter o Espírito de Deus e dizer que ama a Deus, depois ir ali e amar o mundo. Tem que haver uma mudança dentro de cada um de nós. Precisa desta mudança. Por isso, este poder infalível te fará uma pessoa mudada, totalmente diferente, com ações diferentes, com ações que não falham. E a maioria de nós temos ações falíveis. Temos poder falível. Mas nós estamos precisando do poder do Espírito Santo, que é infalível. Volto a dizer, eu tenho aqui, que não comete erro, que não se engana, que não confunde. Você não confunde os outros e não confunde a si mesmo. Porque tem hora que além de confundir a si mesmo, aí você passa a confundir os outros, porque o poder infalível não está em ti. Temos que pedir, Senhor, não deixa-me apenas te adorar com meus lábios. Muda meu coração. Como diz o poeta, né? Muda o meu coração. Vê se em mim algo mal
e guia-me pelo caminho eterno. Mas isso é sincera oração que é feita e depois você vai cumprir aquilo. Cada vez que o pecado aparece, você já é alerta, porque tem o poder infalível, que é a nova natureza, a natureza do Espírito Santo, não mais a natureza do seu pai, da sua mãe, a sua natureza. Não, sua natureza foi subjugada pela natureza de Deus. Agora você tem não apenas aquela fé natural, que o irmão Brano ensina, que você pode ter essas duas: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Da natureza humana e da natureza divina. E você usufruindo de tudo isso da natureza humana. Natureza humana, fé, virtude, a natureza humana tem virtude também. Quantas pessoas que têm virtude? Tem pessoas que têm virtude, que tem crente que não tem virtude. E você vai ver, tem gente aí fora que tem virtude. Agora, quando fala na natureza divina, você tem a fé de Jesus Cristo. E o irmão Branham mostra isso aí. Começa a base de tudo isso, é novo nascimento e fé de Jesus Cristo. Ciência de Jesus Cristo. E vai subindo até chegar o amor fraternal de Jesus Cristo. É Jesus amando os outros dentro de você. Deus precisa de um corpo para expressar o seu amor. Deus precisa de uma mulher, de um homem que expresse sua natureza. Ele mesmo não pode fazer isso aqui. Ele precisa de um vaso. E que nós, como homens, vocês como mulheres, sejam o vaso onde ele possa descer e expressar sua natureza de amar. Amém. Amém. Bom, aí o irmão Brana diz aqui, eu sempre volto nesse lugar porque eu gosto muito disto. Porque sempre dá uma mensagem. Quem, pois, terá o poder de infalibilidade, o qual será restaurado nesta última era? Já foi restaurado nesta última era. Quem foi que teve o poder de infalibilidade? Irmão Brano estava na era de Laodiceia dizendo, quem será que terá o poder de infalibilidade? Quem terá o poder de infalibilidade? Nós aqui estamos do outro lado. Já foi revelado, já foi manifestado o poder da infalibilidade. E nós estamos de cá, então temos que dizer, já manifestou o poder da infalibilidade. Já manifestou este poder. Quem, pois, terá o poder da infalibilidade? O qual há de ser restaurado nesta última era. Já foi restaurado na última era, na era de Laodiceia. Já foi restaurado, foi nos dias da voz do sétimo anjo, estava ali para restaurar, porque Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi restaurado este poder nos dias do ministério do profeta. E se você verdadeiramente crê no profeta, você verá quem é que viveu nele. Não era o Brana natural, não era apenas o sangue do Brana, pai dele, do Charles Brana, da mãe dele, da Ella Brana. Não, agora o que estava vivendo nele era Jesus Cristo. Era um corpo que estava manifestando o poder infalível. A gente vê hoje as pessoas falando contra aquele ministério e ainda permanece aí vivo, tudo bem. Nos dias do irmão Brana, a pessoa falava ali, caía morta aqui. Era demais, porque aquele poder estava manifestado em carne naquele dia, para aquele fim, para sinais, para cura. E se alguém desobedecesse, morreria. E se eles percebessem que é exatamente como foi nos dias de Josué, que aquele que pecar contra ele, ele não perdoará a vossa rebelião. Não é porque ele é mau, é que Deus está agora numa outra manifestação.
Deus perdoou em Jesus, mas logo o próprio Jesus diz que a outra manifestação não seria perdoada nem neste século, nem no porvir. E essa outra manifestação foi quando Deus veio em Brana. Blasfemar contra o Espírito Santo, que veio em Jesus, tinha perdão. É incrível isso. Tinha perdão, porque o sacrifício daquele dia era de perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, que agora o Espírito Santo está no final das eras, e ele veio e encarnou outra vez, é outra pessoa, e quem peca contra o William Marion Branham está pecando contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Você espera ver estas pessoas no julgamento? Nem neste século, nem no porvir, porque elas já blasfemaram contra a manifestação de Deus. E pensa bem, os homens e mulheres que viveram aqui adorando a Deus no tempo do irmão Branham, nesse espaço de 40 anos, e de 60 anos depois que o irmão Branham parte, e as pessoas falando de Deus e glorificando a Deus e dizendo: Branham é profeta, se é um profeta de Deus. Depois eles voltam atrás e pisam no sangue, na santificação que eles tiveram. Eles pisam naquilo, chutam aquilo de lado e falam contra o mesmo profeta que eles falaram a favor. Esse é o problema do mundo no qual vivemos. É que as pessoas não têm nova natureza. Elas estão na igreja, mas não mudam de vida. Muitas vezes estão cantando, estão dando uma demonstração de santidade, mas não são santos. Está dando demonstração, olha a vida dele, olha a vida dela, olha como eles falam em boas coisas, mas quando fazem aquelas coisas erradas, aos escondidos, ninguém sabe. E aí está, a natureza de Deus não está ali, são pessoas na igreja possessas, com demônios no corpo, porque não deixou o poder infalível operar. Quando o poder infalível opera, você tem vergonha de agir da forma errada. Quando você vê o pecado, você foge dele. Fugir da aparência do mal. Você foge da aparência de uma mulher contrária à sua. Foge da aparência de um homem que não é o seu marido. Isso é, se você tem o poder dentro, que te dá vergonha, que te dá caráter. Mas se não tem esse poder dentro para dar vergonha, para dar caráter, você misturará tudo isso e passará a confundir a própria igreja com sua adoração, com a sua maneira de vestir, de falar. Ele parece cristão, ele parece cristão, mas lá por dentro, cheio de ossos podres, como diz o próprio Jesus. Eles adornam os sepulcros, mas foram os seus pais que colocaram eles lá naquele sepulcro. Que tipo de vida não podemos viver aqui? Uma vida enganosa? Peça a Deus. Mas Deus, não deixa eu viver uma vida enganosa. Deus falou para o irmão Branham: você precisa ser mais sincero. Meu Deus, se para o irmão Branham Deus falou isso, você acha que ele não vai falar para você, mulher? Para nós os homens, seja sincero. Se você é sincera, é sincero, você não cai naquele abismo. Não importa quantos demônios estejam te rodeando, como os demônios rodearam a Jesus, o levaram ao pináculo do templo, em cima do monte, deram escritura para ele: salta daqui.
Você tem poder, transforma essas pedras em pães. O diabo citando a Bíblia, e a própria Bíblia agora estava em carne. E Jesus não fez nada daquilo que o diabo queria. Porque ali estava uma manifestação diferente da de Moisés, que o diabo tentou e ele caiu. Da de Abraão, que o diabo tentou e ele mentiu. E assim por diante. Aqui ele encontrou, diz o irmão Branham, que o diabo encontrou com uma força de 10.000 octanos. 10.000 octos. A hora que ele bateu, ele disse, esse é diferente. Nós temos que viver uma vida diferente, que o diabo, o adultério, a mentira, a falsidade, o fingimento, quando bate em nós não entra, ele encontra uma força que destrói as suas ações. Mas se não, nós damos as pazes para Satanás, para o mundo, para a mentira, para a falsidade, para o adultério, e depois fingimos cristianismo. Quantos que fingem cristianismo e estão todos sujos, sujo por dentro e por fora limpo, mas está sujo por dentro. Por fora está mostrando uma ovelha, porque pôs uma capa, por dentro é um bode. Não houve mudança. Cadê o poder infalível vivendo no meu corpo, no seu corpo, para poder te dominar, mesmo você tendo uma natureza forte, sexual? Você tem capacidade de ser dominado pelo poder infalível de Deus na sua vida. Vocês estão me entendendo? O mundo hoje está caído por isso. Há o poder do adultério, o poder de Satanás, das mulheres bonitas, das mulheres que nem se vestem, nem má vestida elas nem se vestem. Mas o que tem que haver nos homens, o poder infalível. Porque no poder falível, no homem natural, ele estaria com ela cobiçando. Mas agora tem um poder infalível que o domina. É isso que cada um de nós precisamos. E mostrar para as pessoas o que nós somos. Que tipo de cristão nós somos. Não somos enganadores. Não somos possuídos pelo diabo. Quando você faz aquela coisa errada, você está possuído pelo diabo. Quando você mente, você está possuído pelo diabo. Quando você adultera, você está possuída pelo diabo. Oh, só Jesus, para nos dar o livramento. Deixa eu terminar de ler. Porque nesta última era, voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Agora a gente sabe, a noiva da palavra pura. E tem hora que você sabe, as noivas vão para o altar, todas de branco, deveria, e todas de vermelho. Elas vão todas de branco. Já beijaram, já abraçaram, e temos que já dormir um com o outro. Mas mostra para os outros que é branca, que é virgem, mentindo, na própria vestimenta, já está mentindo. As pessoas deveriam ter melhor caráter, nós como cristãos, e principalmente nós dessa mensagem, que ouvimos tanto, e se nós ouvimos tanto, o diabo tenta tanto também. Mas você tem um poder infalível dentro de você, que é o poder de Deus, para poder vencer aquele mal que te persegue. Amém? Como nós devemos mantermos a nossa igreja. Olha para vocês verem, as mulheres estão de um lado, os homens estão de outro. Uma hora senta, marido e mulher pode sentar junto, mas namorado e namorada não devem sentar junto. Entende? Eles não devem sentar junto na igreja. Namorado e namorada, depois de casados, se eles quiserem, podem assentarem juntos.
mas de solteiro eles não devem assentar juntos. Mas muitas vezes as pessoas, na sua mentalidade, elas dizem: quem manda sou eu. Já mostra que elas são possessas. Elas não têm domínio do Espírito para poder mostrar para elas o lugar delas, o que elas devem fazer, e rejeitar também o que elas devem rejeitar. Agora, tudo que você semeia de solteiro, você colhe de casado. Tudo que você semeia, certo? Colhe, não tem jeito de ficar sem colher. Então pede a Deus: Senhor, me ajuda, me dê uma mudança de vida, porque tem uma noiva da palavra pura. E eu digo que eu sou a noiva da palavra pura, mas se eu sou um perturbado por dentro, você tem demônios por dentro, fingindo cristianismo, através de cabelo comprido, de saia comprida, através de homens piedosos, forma de piedade e negando a eficácia, diz Paulo, que teria neste tempo gente desse jeito. Agora, não podemos viver enganados na igreja, não podemos estar servindo a Deus de uma forma enganosa. Deus, como está minha natureza? Não estou agindo direito? Me muda, Senhor, me muda, porque se eu não tiver uma mudança, não é o Senhor que vive em mim, é o diabo. E eu preciso de uma mudança, porque o diabo engana, o diabo passou a ser crente, o diabo põe roupa comprida, o diabo vai na igreja. Oh, vocês estão me ouvindo aí longe? Se essa mensagem pudesse funcionar na sua vida, pudesse mexer com você aí mesmo e mostrar: cadê a minha natureza? Cadê o poder de Deus infalível? Você tem um poder falível, poder que falha, que mente, que vive uma coisa e mostra outra. Mas nada passa aos olhos daquele que tudo vê. Ele sabe o que eu faço sozinho, o que eu penso sozinho, que não tem ninguém perto de mim. Ele sabe o que eu penso. É nisso que você tem que viver uma vida conscientizada. Não vou fazer isso porque alguém está vendo. Não vou fazer isso aqui porque Ele está aqui, mudou minha natureza. Não tem como eu fazer isto. Agora, muitas vezes a pessoa diz: eu não vou fazer porque alguém está vendo, olha de um lado, olha para o outro. E se tiver uma liberdade, faz. Tudo errado. Então, volto a dizer, você não pensa que tem o Espírito Santo agindo da forma errada, porque não é o Espírito Santo, é o Espírito do diabo. Nós estamos querendo enganar as pessoas. Agora, quando nós lutamos para a vida correta, lutamos para a santidade, pedimos a Deus: Senhor, eu não dou conta, o Senhor sabe, eu estou precisando de mudança de natureza, eu preciso de um novo nascimento. Entra aqui, Senhor, varre desta casa toda a imundície, todos os desejos infames, e me dê o desejo do Espírito Santo. Amém. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhes dizer quem terá este poder, e eu vou te dizer quem teve este poder. Irmão Branham estava na 7ª era dizendo: vou te dizer quem terá este poder da infalibilidade. E eu estou do lado de cá dizendo: eu vou te mostrar quem teve este poder da infalibilidade. Será um profeta. Foi um profeta. Vocês estão entendendo? Você tem que entender aquilo que aconteceu lá, que você não pode falar para frente quando isso está para trás. Isso já passou. Será um profeta, foi um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje. Porque esse homem de fato teve o ministério profético da pedra que coroa,
este profeta, teve um ministério profético de pedra de coroa. Esse foi o ministério de William Branham, pedra de coroa. Ele começou ali em Laodiceia, foi ao Espírito Santo, que é o Filho do Homem, a era do pescoço, e depois foi a revelação dos selos na pedra de coroa. Ele mostrou para nós que estamos na pedra de coroa. E Deus o mostrará. Ele não necessitará falar por si mesmo. Ele não necessita dizer, olha, eu tenho esse poder. Não. Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Amém? Se você puder agora perceber que Deus fala através de você, de que aquele ministério, aquele profeta, teve o poder da infalibilidade. Quem terá o poder infalível? Foi um profeta, foi aquele que trouxe a mensagem que o mundo não entende, não vai entender. Jesus disse que dos dias dele também, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará em vós. Porque estava com eles. Aquilo que estava com eles, com os Estados Unidos, está em nós. Não é Branham que está em nós. O que Branham pregou, a mensagem que Branham pregou, que era Deus, essa mensagem é o poder infalível de Deus, que estava nos Estados Unidos, que saía pela boca de William Branham. Agora este poder está em nós. Alguém diz assim, eu quero ver esse poder para você me destruir, fazer ficar cego. Teve gente que chegou perto do irmão Branham e disse, faça como Paulo fez, me faça ficar cego. Irmão Branham disse, como eu vou fazer se você já o é? Porque a pessoa está querendo um sinal físico, e o sinal é espiritual. Você nunca te enganes. Peça a Deus, Senhor, me ajuda, muda minha natureza. Eu tenho que pedir sempre. Irmão Branham diz, eu tenho que pedir a misericórdia dele todo momento. E eu também tenho que pedir a misericórdia dele todo momento. Ninguém é santo, não há nenhum santo no nosso meio, só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa de um corpo, precisa de um homem, precisa de uma mulher. O Espírito Santo precisa, para ele poder expressar seu desejo, seu caráter, sua virtude, e nos reprovar quando nós vamos praticar a coisa errada. Obrigado, Senhor, por mais este momento de adoração ao seu nome. Reconhecemos, Pai, que somos seres humanos e somos sempre pendentes ao erro, como humanos, como carnais, mas estamos pedindo o revestimento, o poder do Espírito Santo, o poder infalível, a natureza divina, operar nesse corpo humano que tanto Satanás já trabalhou, mas que vem agora o Espírito Santo trabalhar nesse corpo carnal, dominar nossos olhos, dominar nossa língua, dominar nossas ações, dominar nossos desejos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.